Greve da educação. Prefeitura fala em contratar professores temporários para substituir grevistas. E ainda, carro pega fogo na BR-040. Mesmo com chuva, Rio Palmital continua seco. Moradores do entorno estão sem água. Casa desaba durante temporal. Família está desabrigada. É agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. A gente começa com a imagem de um carro que pegou fogo hoje à tarde na BR-040 aqui em Lusiânia. A suspeita é que o incêndio começou no motor da caminhonete que funcionava a gás. Com o risco de explosão, os bombeiros tiveram que agir rapidamente. O trânsito ficou em meia pista. O motorista não foi encontrado. A caminhonete foi levada para o pátio da Polícia Rodoviária Federal. A Secretaria de Educação de Lusiânia disse que vai pedir autorização da Justiça para contratar professores temporários para substituir os grevistas. A greve já dura 43 dias. Sem acordo, hoje pela manhã os professores protestaram. Enquanto as aulas não voltam, a Vilma tenta em casa mesmo repassar para a filha o conteúdo escolar. Eu tento ajudar ela no que eu posso com as tarefas para não prejudicar tanto. E assim, eu acho que todos os alunos têm que estar em sala de aula. É direito da criança. Cerca de 18 mil alunos estão prejudicados com a greve em Lusiânia. São mais de 40 dias sem ir para a escola. Eu tenho 2 filhos, então quer dizer, os 2 sem ir para a escola, como é que faz? Como é que você... E criança em idade escolar dentro de casa, 40 dias? É difícil. Apesar dos transtornos, muitos pais apoiam o movimento dos servidores. Hoje, alguns professores saíram em passeata pelas ruas para reforçar o pedido pelo reajuste salarial, que não é feito desde 2015. A categoria diz que não volta a trabalhar enquanto a reivindicação não for atendida. A categoria está firme, 80% da categoria parada, 18 mil alunos. Enquanto não houver negociação, a gente vai continuando. Se ele achar que vai... até janeiro, a gente vai parado até janeiro. Uma das maiores preocupações dos pais é com a reposição das aulas dos alunos do 5º ano, que vão mudar para a rede estadual em 2018. Para essas turmas, a Secretaria de Educação aguarda uma autorização da Justiça para a contratação de professores temporários. Hoje nós temos 18 professores do 5º ano participando da greve. Então, para essas turmas, nós temos já um pedido feito ao Ministério Público para que nós possamos contratar professores temporários para substituição. As outras turmas do 1º ao 4º ano vão ter o calendário letivo diferenciado no ano que vem. Nós vamos trabalhar com 2 calendários. Um para as escolas que não participaram da greve, nós temos hoje 21 escolas que não participaram, e o outro calendário para aquelas escolas que participaram da greve. Vai começar um ano já junto com o outro. E se não der tempo de repor essas aulas? Vai estudar como que os meninos vão estudar? Vão estudar de manhã um ano e à tarde outro? E veja a seguir, chuva do fim de semana não resolve a seca do Rio Palmital. E ainda, moradores de outras cidades da região também estão sofrendo com a falta de água. 7h16, a gente volta já. A Polícia Civil começou a investigar a morte de 2 pessoas em Cidade Ocidental. O crime foi ontem pela manhã. De acordo com a polícia, 3 pessoas de uma mesma família estavam em um carro. Um outro veículo parou na frente deles. Foram mais de 20 tiros. Maria Eunice Saraiva Lopes chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Ariel Lopes Gomes morreu na hora e o Wilson da Silva Queiroz foi baleado. Até o momento, ninguém foi preso. A chuva do fim de semana não foi suficiente para normalizar o nível do Rio Palmital. A captação de água continua suspensa. A imagem do Rio Palmital continua a mesma. Ele está praticamente seco. Em alguns pontos encontramos um pouco de água. O rio é responsável pelo abastecimento de 50% de Lusiânia. De acordo com a Saneago, essa é a pior estiagem em 80 anos. E atingiu todo o estado. O resultado? Uma das bombas que manda água para a cidade precisou ser desligada, já que não existe água suficiente para ser puxada. Outra consequência é essa: os peixes estão morrendo. Na cidade, um sistema de rodízio foi implantado. Essa situação
deve permanecer assim até que a chuva volte com abundância e possa reabastecer o manancial. E em outras cidades aqui do entorno não foi decretado o racionamento de água. No entanto, moradores de Novo Gama, Cidade Ocidental e Valparaíso reclamam que constantemente está faltando água. O assunto já está batido, mas o que os moradores de Novo Gama querem é uma novidade. Aqui no 5HC tem faltado água com frequência. E quem não tem reservatório, como a Flávia, toda vez que falta, ela fica na mão. Ontem faltou, hoje já vem, então a gente fica meio incerto, a gente não sabe o que fazer. No setor núcleo habitacional, a situação é parecida. Aqui eles ficaram 6 dias sem água. E quando ela veio, olha só a cor. Em outras cidades do entorno sobram reclamações. Em Valparaíso, os moradores da etapa C não estão tendo água nem para molhar as plantas. A prioridade agora é economizar. Tem vez de minhas plantas ficar seca, porque se eu gastar a água da caixa, eu fico sem. Então, eu prefiro usar durante fazendo almoço, para os filhos banhar. E aqui em Cidade Ocidental, a situação não é muito diferente. Até o lago, que é um dos cartões postais da cidade, está secando. Os moradores já estão sofrendo as consequências da falta de chuvas. Mas, de acordo com a Saneago, esse problema pode estar chegando ao fim. É que o nível do rio Saia Velha, que abastece Valparaíso e Ocidental, melhorou nos últimos dias. Com essas últimas chuvas, principalmente do final de semana, deu uma melhorada boa no nível do Saia Velha e com isso a gente está conseguindo manter o abastecimento. E o que a população espera é que a distribuição seja regularizada. Assim, o seu Antônio não vai ter mais que ficar enchendo baldes o dia todo. Quando chegava era ali 2, 3 minutos, às vezes não dava para pegar um balde d'água e já tinha acabado. A Saneago disse ainda que Novo Gama é abastecida pelo rio Santa Maria. Se o nível do manancial não melhorar, a cidade também pode ter rodízio de água. E em instantes, presa a quadrilha suspeita de receber fortuna para fraudar concursos públicos e vestibulares. E ainda, a chuva de ontem deixou uma família desabrigada em Lusiânia. Os detalhes eu te mostro daqui a pouquinho, 7h21. As polícias civil de Goiás e do DF investigam se a máfia dos concursos públicos iria fraudar o Enem deste ano. Hoje foram presos outros integrantes da quadrilha. A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado cumpriu 5 mandados de prisão. Ricardo Silva do Nascimento, ex-funcionário do CESP, atual Sebrasp, da UNB, teve prisão preventiva. Segundo a investigação, Ricardo, que foi demitido este ano justamente porque o CESP desconfiou dele, pode ter agido por 4 anos, período em que ficou na empresa. Ainda de acordo com a polícia, Ricardo movimentou só no ano passado mais de R$1 milhão na conta bancária. E boa parte do dinheiro veio da propina paga por interessados em passar em concursos e vestibulares. A polícia investiga se o Enem do ano passado foi fraudado e se o desta semana seria. Se comprovado, serão tomadas as providências cabíveis para evitar esse tipo de atuação. Também foram presos preventivamente hoje o Everson Vinícius da Silva e André Luiz dos Santos Pereira. Os dois, segundo a investigação, abordavam candidatos na porta de cursinhos e faculdades, cooptando novos clientes para o esquema. Os dois presos temporariamente, Alda Maria de Oliveira e Milson Irã da Silva, acabaram liberados porque colaboraram passando informações. Entre os que vieram prestar depoimento, Mário Gomes da Nóbrega, ex-chefe da Segurança da Câmara Legislativa, ex-suplente de deputado distrital e ex-administrador da Estrutural, que teria, segundo a investigação, tratado do futuro concurso da Câmara com integrantes da máfia do concurso. Ele foi liberado depois de depor. Esta é a segunda fase da Operação Panoptes, que combate a máfia dos concursos. A primeira foi em agosto. Segundo a investigação, os candidatos pagavam uma entrada que variava de R$10 mil a R$20 mil. Depois de aprovado, pagavam até 20 vezes o valor do salário. A gente tem uma lista de mais de 100 suspeitos, praticamente confirmados já, que teriam comprado essas vagas. Ontem à tarde, a chuva derrubou parte de uma casa no Parque Estrela d'Alva 4. A família perdeu praticamente tudo e está desabrigada. Do lado de fora, muitas telhas quebradas espalhadas pelo chão. Nas paredes, rachaduras por todos os lados. Dentro da casa, mais destruição. A família ainda tenta se recuperar do susto que levou nesse domingo.
Quando essa parede começou a cair do lado esquerdo, que tirou para o lado direito dele, aí saiu todo mundo correndo, eu fiquei muito estressada. 5 pessoas, entre elas 2 crianças, estavam na casa quando começou a chover. Parte do telhado, aqui do quarto, caiu em cima do seu Juarez, que estava sentado nessa cama, e também atingiu a dona Valmira, que estava sentada ali no cantinho do quarto. Como a gente pode ver, foi tudo destruído. E caiu mais ou menos aqui, ó, nos ombros. Quando caiu a parede, eu digo, então ela já ficou debaixo da parede, ela já veio correndo me salvando, sabe? Aí foi na hora que nós saímos. Apenas a sala e a cozinha não foram destelhadas, mas com medo do restante do teto desabar a qualquer momento, o casal precisou sair daqui. Os 2 viviam na casa há mais de 20 anos, sem energia elétrica e sem água encanada. Tudo no improviso, na simplicidade. Seu Juarez perdeu a visão há 1 ano devido a um problema na córnea. Por mês, recebe um auxílio-doença, o que não dá para arcar com a alimentação e os remédios. O desejo dos 2 é de um dia voltar a morar aqui. O problema é que a família não tem condições de reformar a casa. E mesmo assim, eles ainda agradecem e buscam forças para recomeçar. Eu nasci de novo, eu vivi, eu morri e envelheci, nasci de novo. E se você puder ajudar essa família, ligue para a gente aqui na redação 3622-1600. Agora vamos falar de um lado bom da chuva. O clima é de comemoração na Chapada dos Veadeiros. O parque deve ser reaberto depois de amanhã. Choveu no fim de semana e o maior incêndio da história do parque está controlado. Foram mais de 30 dias sem uma gota de chuva. E como em todo o estado, a Chapada estava precisando de água, principalmente para ajudar a conter o incêndio que não parava de avançar. O primeiro foco surgiu em 10 de outubro e se espalhou. Chegou a destruir mais de 1/3 do parque. Esse grupo de voluntários celebrou, literalmente dançando na chuva. A turma que trabalhava diretamente na linha de frente também comemorou. A outra boa notícia é que os focos estão extintos, mas as causas desse incêndio ainda precisam ser apuradas. Boa noite para você. Tchau.